Vamos lá, pessoal, falar um pouco então hoje sobre equilíbrio químico. Para começar, a gente vai falar de alguns aspectos gerais do equilíbrio químico, né? Vocês vão ver que a gente vai abordar aqui chamando ele primeiramente de equilíbrio dinâmico, tá? E daqui a pouco a gente vai explicitar por que a gente está fazendo o tratamento dessa forma. Primeira coisa importante, vamos dar uma olhada numa reação, né? Aqui no caso é uma reação de decomposição, então é uma reação onde a gente tem uma molécula de N2O4, está representada aqui, e ela se decompõe em duas pequenas moléculas, né? Que são moléculas de NO2, tá? Então, como a gente já conhece a estequiometria, essa é a nossa reação. O que a gente tem que olhar é que existe uma outra possibilidade, que é a reação de formação do N2O4. Então, ocorre o quê? A recombinação das duas moléculas de NO2 e formam, então, a molécula de N2O4. Tudo bem, a gente está tratando aqui como duas reações independentes, né? E denominando cada uma delas como sendo a reação de decomposição e a reação de formação. Tá? Agora, é importante a gente tentar entender alguns critérios. Quais seriam esses critérios? Observe o seguinte, enquanto a gente só tem no meio reacional a molécula de N2O4, a única possibilidade é que ela se decomponha em moléculas de NO2, né? Então, o caminho da decomposição é o único caminho possível. O ponto que a gente quer chegar aqui é que, a partir do momento em que há presença de NO2, a gente consegue, e a gente tem aqui, né, representada a reação, a gente consegue que essas moléculas de NO2 se recombinem para formar o N2O4. Ou seja, conforme eu vou formando NO2, eu vou também recombinando e formando N2O4. Ou seja, as reações de decomposição e formação podem ocorrer ao mesmo tempo. E quando essas reações podem ocorrer ao mesmo tempo, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio. Ou seja, os dois sentidos da formação ocorrem. Agora, é importante a gente destacar que quando a gente fala em equilíbrio, a gente não está falando que a reação parou, tá? Longe disso. Por isso que a gente chama de equilíbrio dinâmico, tá? O que caracteriza o equilíbrio é que as quantidades, ou seja, as concentrações de reagentes e produtos passam a ser constantes. Tá? Então, não quer dizer que elas se tornam iguais, elas podem ser iguais, mas o que caracteriza o equilíbrio químico, o equilíbrio dinâmico, é que essas concentrações passam a ser constantes. E outro fator é que a gente tem que as velocidades de reação direta e inversa são iguais. E o que é a reação direta ou inversa? Nesse caso aqui, nós estamos tratando a reação de decomposição como reação direta. Consequentemente, o sentido contrário dela é a reação inversa. Tá? E como é que a gente representa isso? Por essas duas setas, né? Então, na verdade, aqui está representado na forma vertical, mas a gente vai encontrar comumente na horizontal. Então, essa é a representação de equilíbrio químico. Tudo bem? Vamos tentar entender agora, falando especificamente com um exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte. A gente tem aqui uma reação também, né, característica, que é a formação do ácido iodídrico através da reação do gás hidrogênio e do iodo molecular, né, gasoso. Tá? O que a gente tem nessa combinação? Um processo de formação e um processo de decomposição.
de novo representado pela seta de equilíbrio. Observe que tem uma informação importante aqui. É uma reação reversível. A gente só pode trabalhar equilíbrio dinâmico com reações que sejam reversíveis. Por exemplo, uma reação de combustão não é uma reação reversível, então a gente não pode falar dela caracterizando equilíbrio químico, tá? Mas uma boa parte das reações pode ser caracterizada através do equilíbrio, claro, cada uma com as suas peculiaridades. E por que a gente vai trabalhar com esse exemplo? Porque agora a gente vai tentar ilustrar o que acontece para caracterizar o equilíbrio dinâmico, tá? E como é que isso vai ser mostrado aqui? Vamos imaginar a evolução do tempo para essa reação aqui. Bom, no sentido que ela é mostrada, é o sentido da reação, é o sentido então direto, né, que a gente vai caracterizar, que é o sentido da esquerda para a direita, que é o sentido que a gente lê, tá? Vamos observar aqui o primeiro momento, ó, que é o que a gente chama de tempo zero. No tempo zero, quer dizer, quando a gente vai começar a reação, só existem os reagentes. E quem são os reagentes? Gás hidrogênio e gás iodo. Olha aqui, tá? Nessa representação, a gente só tem hidrogênio e iodo no nosso meio reacional. A partir daqui, a gente começa a ter uma evolução no tempo. Então, ó, começa a passar o tempo, né? E a gente vai começar a observar o quê? Que aqui, nesse segundo momento, no momento B, começa a se formar HI. Então, a gente tem HI além dos reagentes. No terceiro momento, né, com a evolução do tempo, a gente continua tendo HI e os reagentes. Só que agora, a gente tem mais moléculas de HI. Ó. Se aqui a gente já tinha formado 4 moléculas nesse exemplo, aqui nós temos 8, né? Então, nós tínhamos 4 moléculas. Aqui nós já tínhamos 8 moléculas. Passou mais um pouco tempo. Quantas nós temos aqui? 8. Ué, mas nós não teríamos que, com o passar do tempo, aumentar a quantidade? Mas é isso que caracteriza o equilíbrio. Quando, num determinado ponto, a gente começa a ter concentrações, então lembra lá que a gente falou, concentrações constantes, significa então que a gente atingiu o equilíbrio dinâmico. O que começou a acontecer aqui no momento C e que se confirmou no momento D? Que essa quantidade aqui é a quantidade máxima que se forma nestas condições da reação de formação do HI. Ou seja, que essa concentração aqui vai permanecer constante dentro dessas condições, e aí a gente vai falar de condições depois, mas estou falando principalmente de temperatura. A gente tem essa formação de HI nesta quantidade e a formação da reação inversa, ou seja, de decomposição do HI em hidrogênio e iodo moleculares, também em taxas constantes. Ou seja, isso vai permanecer até que a gente perturbe o sistema, que aí é uma outra situação, tá? Então, a primeira coisa importante é, esse sistema em equilíbrio, ele permanece em equilíbrio até que eu perturbe, tá? Então, o equilíbrio, ele permanece, né? Então, por exemplo, ele vem aqui, a gente tem que ele foi caracterizado a partir do momento C, até que haja uma perturbação, que a gente vai ver num momento futuro, tá bom? Beleza. E aí, o que a gente pode caracterizar com esse equilíbrio? Uma coisa chamada constante de equilíbrio. Afinal, se as concentrações são mantidas constantes, a gente tem então como associar um valor numérico, que é um valor constante. Vamos entender um gráfico que é clássico do equilíbrio químico, que tem 3 momentos, né, importantes. Antes de falar dos momentos, a gente tem que ver que é um gráfico que caracteriza a evolução do tempo, né? Então, no eixo X e no eixo Y, o aumento aqui da concentração, tá? Vamos observar para a reação de formação do N2O4 que a gente tinha falado anteriormente. Observe que, nesse caso aqui, a gente está caracterizando a decomposição do N2O4
e formação do NO2. Nós poderíamos estar falando do contrário? Poderíamos, tá? Nós estamos falando das duas reações possíveis, mas nesse caso aqui é a reação de decomposição que é favorecida. Como é que eu sei que é a reação de decomposição que é favorecida? Porque eu tenho aqui uma concentração inicial, né? Então no tempo zero, uma concentração inicial com um determinado valor para o N2O4, e uma concentração inicial para o NO2 de 0, né? Tá aqui, começa em 0. Ou seja, não existe NO2 no começo. Então, no começo, a gente só tem N2O4. O que acontece com a concentração do N2O4? Ela vai diminuindo com o tempo, né? Por que vai diminuindo? Porque vai sendo consumido. Então, o que essa curva aqui caracteriza para nós? O consumo de N2O4. Tudo bem? Agora, no contrário, a gente tem uma curva ascendente, né? Uma curva ascendente aqui, referente ao NO2. E o que essa curva nos mostra? Que a gente tem um aumento na quantidade de quem? De NO2. Tudo bem? Então, se nós temos um aumento na quantidade de NO2, quer dizer que ele está sendo formado. Olha só, interessante observar. Este ponto aqui, que é o ponto de interseção, né, que é este momento aqui, nada mais é do que o momento onde as concentrações são iguais. Só isso, tá? Não quer dizer mais nada. Então, é uma coincidência. Poderia ter um gráfico de equilíbrio sem chegar a uma concentração igual de um e de outro, de um reagente ou um produto, por exemplo, tá? Então, é só essa informação, nada mais que isso. O que caracterizava o equilíbrio químico? Quando as concentrações passavam a ser constantes. Então, como é que a gente sabe que a concentração ficou constante? Quando a quantidade não muda mais, tanto para o reagente, quanto para o reagente aqui, quanto para o produto. Tá? Então, a partir dessa linha tracejada, a gente tem uma informação de que atingiu-se o equilíbrio. Ou seja, a partir dessa linha tracejada ali, a gente tem o T0 do equilíbrio, tá? Não é o T0 da reação, aqui o T0 da reação é no tempo zero aqui, né? Tá? Agora, o equilíbrio começa quando eu tenho a linha tracejada, ou seja, quando as quantidades permanecem constantes. Vão ficar constantes até quando? Até eu alterar, perturbar o meu sistema. Por enquanto, nada vai acontecer. A reação parou? Não, a reação não parou. A reação continua acontecendo com velocidades constantes. Agora, velocidades iguais, né, e constantes, então a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa, não significa concentrações iguais. Observem, as quantidades são distintas, tá? Então, as reações continuam acontecendo e as concentrações não mudam. Isso é que vai caracterizar o nosso equilíbrio. Agora, a pergunta é, quando é que eu posso caracterizar numericamente essa reação? Quando eu tiver atingido o equilíbrio, ou seja, deste momento aqui em diante, eu posso ter uma constante, tá? E essa constante, ela é representada por uma equação onde eu tenho o produto, né, o produto no sentido de multiplicação da concentração dos produtos, então vamos colocar como P1 e P2, em relação à concentração dos reagentes. Todos eles elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Tá? Então, vai se levar em consideração a estequiometria da reação.
Importante observar que eu só posso calcular isso a partir do equilíbrio, tá? Por isso que ela é constante, porque se eu escolher qualquer momento aqui, eu tenho a mesma concentração de produtos e reagentes. Antes desse equilíbrio, esse cálculo é de um quociente, e daí é outro aspecto que a gente vai observar, tá? Essa constante aqui, a gente vai discutir daqui a pouco, ela pode ser observada tanto em função das concentrações, então quando a gente fala em concentração, a gente está falando em mol por litro, ou a gente pode observar isso em função de pressão parcial, que daí é exclusivamente para gases, sistemas gasosos, tá? Mas são essas duas grandezas principais. Observe o seguinte, como eu comentei com vocês agora há pouco, a gente tem duas possibilidades de início, né, de reação. Pode ser partindo apenas dos reagentes, como a gente fez ali em cima, né? Então o reagente já existe e é consumido, consequentemente o produto na sua concentração inicial, que é 0, vai ser formado, né? Então aqui é a reação de formação da amônia, tá? A partir de N2 e H2. Ou então, quando a gente tem uma reação partindo exclusivamente dos produtos. Olha só, eu tenho amônia no meu meio reacional. E quem é que não está presente? Os gases nitrogênio e hidrogênio. Então, o que aconteceu aqui? O consumo de amônia e a formação de H2 e N2. Observe que o perfil é muito semelhante, né? Daqui, tanto do perfil final para esta reação que partiu exclusivamente dos reagentes, quanto para esta reação que partiu exclusivamente dos produtos. Por que esse perfil é semelhante? De novo, pelo aspecto que a gente comentou lá no início, porque a reação de formação da amônia também é caracterizada pelo equilíbrio dinâmico, ou seja, pelo sentido direto e inverso. Agora, olha só que interessante. Por que cada uma delas está numa taxa, né, está num valor de concentração, sendo que eu parti de valores claro, não quantificados aqui, mas de valores diferenciados de cada um deles e chegaram a uma proporção muito semelhante? Porque o que está faltando aqui, por exemplo, é o balanceamento, né? Então eu tenho aqui 3 mols de H2 e 2 mols de amônia, formando a partir dessa combinação. Observe então que nós temos aqui, né, a formação de hidrogênio, numa concentração de hidrogênio no equilíbrio em maior quantidade, né, obedecendo aqui a estequiometria, e a formação de N2, né, a concentração de N2 final em menor quantidade, também relacionada à estequiometria. Tá? Claro, a gente pode ter inícios distintos, a gente pode começar a falar de equilíbrio com situações onde, por exemplo, a gente tem já uma quantidade de todos eles, mas daí a gente tem outros valores e a gente pode, inclusive, fazer cálculos de quanto se forma de cada um deles, que é o que a gente vai fazer num momento futuro. Tá bom? Vamos dar uma olhada nessas magnitudes, né, das constantes de equilíbrio. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala em constante de equilíbrio num aspecto geral, a gente tem o que a gente falou agora. Concentração dos produtos, concentração dos reagentes. Elevados aos coeficientes estequiométricos. Tá? Quando a gente fala em concentração, a gente pode trabalhar tanto com sistemas aquosos, ou melhor dizendo, aqui a gente está ressaltando, né, um aspecto mais geral, mas a gente está falando sempre de uma solução, e também quando a gente está falando de sistemas gasosos. Ah, mas eu não tinha falado agora há pouco que para sistemas gasosos a gente ia trabalhar com pressão parcial?
a gente vai trabalhar com pressão parcial e falar exclusivamente de sistemas gasosos, mas eu posso mensurar sistemas gasosos também num quantitativo em grandezas de concentração, que é mol por litro, tá? Eu posso quantificar gases da forma de mol por litro sem problema nenhum. Nesse caso aqui, quando eu trabalhar com essa constante em função das concentrações, eu vou chamar de Kc, tá? C de concentração. E quando eu for falar de pressão parcial, eu vou chamar de Kp. E aí, eu vou trabalhar com a mesma relação, só que a relação da pressão parcial dos meus produtos em relação à pressão parcial dos meus reagentes. Todos eles elevados também ao coeficiente estequiométrico. Tá? Então não muda nada. A única diferença aqui é que nesse caso eu só posso trabalhar com sistemas o quê? Gasosos. Tá? Então, para sistemas gasosos eu só posso trabalhar com pressão parcial. Agora, para sistemas com solução, né, unidades de solução ou gasosos também, eu posso utilizar a opção de trabalhar com constante Kc. Quando ela é representada como K, geralmente presume-se que eu estou falando de Kc, tá? Isso é muito comum, mas o ideal é que a gente sempre especifique se eu estou falando de concentração ou de pressão parcial. Tá? Observe o seguinte, então nós temos aqui um fator comum, né? Sistemas gasosos. E quando a gente vai ter esses sistemas gasosos como fator comum, a gente tem essas duas possibilidades e tem que, obviamente, especificar em qual delas nós estamos trabalhando. Tá? Observem que essa constante vai gerar uma interpretação, como toda constante gera. Tá? Que nada mais é, vamos simplificar aqui, resultado, né, produtos e reagentes, resultado desse quociente, ou seja, resultado dessa operação matemática. Significa que, se essa constante for muito maior que 1, então nós temos um valor associado a ela, o equilíbrio está deslocado para a direita. Por quê? Obviamente porque eu vou ler a reação sempre da esquerda para a direita. Então, se o meu numerador é muito grande, o meu K é muito maior que 1, eu tenho um favorecimento da formação de produtos, lendo a reação nesse sentido. Agora, se nesse mesmo sentido eu tiver uma constante onde o meu K é muito menor que 1, né? Então aqui nesse caso, significa que o meu denominador é muito grande. Então, eu tenho um favorecimento na formação de reagentes. Então, minha reação está deslocada para a esquerda. Tá? Isso vai determinar muito quando a gente quiser conhecer algumas condições ou como que algumas reações são favorecidas. A gente vai olhar principalmente pelo K, pela constante de equilíbrio de cada uma dessas reações. Tá? Existe uma questão bastante importante que é sobre a existência de unidades, né, das constantes de equilíbrio. Na verdade, se a gente for levar ao conceito real, a constante de equilíbrio ela não é calculada a partir das concentrações, ela é calculada a partir da atividade, né? E a atividade mostra para nós o comportamento real, né, das moléculas em solução. Então, as interações que ela pode ter, e daí mostra também os desvios que a gente tem de comportamento. Tá? Essa atividade vai fazer uma relação das concentrações, né, em relação a uma concentração de 1 mol. Então, vai dividir isso numa concentração de 1 mol por litro, claro, dentro de outros parâmetros. Então, essa relação de concentração e em relação a 1 mol por litro vai sempre nos dar um valor adimensional, tá? Claro que não é tão simples, né? E claro que existem outros parâmetros para determinar a atividade. O que nós estamos fazendo no aspecto de química geral é simplificando, tá? Então, nós estamos simplificando
e dizendo que aqui para nós a concentração é igual à atividade, tá? E aí, com certeza, se não tem unidade em um, não tem unidade em outro, tá? Então, é por isso que nós vamos trabalhar sempre com o K adimensional, mas ele pode sim vir a ter unidades de tratamento num preciosismo maior, que a gente não vai abordar nesse momento. Tudo bem? É importante destacar aqui o seguinte, essa constante de equilíbrio, ela precisa estar associada a diversos aspectos. Por exemplo, se eu olhar, ou se eu escrever, né, a reação nesse sentido aqui, então vamos chamar de sentido 1, eu estou dizendo que os meus reagentes são A e B, e os meus produtos são C e D. Então eu tenho aqui, né, que a minha constante é a concentração de A, é a concentração de C vezes a concentração de D sobre a concentração de A vezes a concentração de B. Como uma reação hipotética, claro, ela está com os coeficientes como 1, a gente vai imaginar que estão todos elevados a 1 aqui, tá? Beleza, então essa é a minha K, ele está chamando de K1, tá? Que é a constante de equilíbrio da reação 1. Beleza. Agora, eu posso escrever a reação como essa reação no sentido inverso. Nada impede de que eu escreva ela dessa forma. Quando eu escrevo essa reação dessa forma, eu tenho, então, vamos chamar ela aqui de reação 2. Tá? Na reação 2, eu tenho agora que a constante vai ser o inverso disso aqui. A concentração de A vezes a concentração de B sobre a concentração de C vezes a concentração de D. O que isso quer dizer para nós? Que a constante de equilíbrio tem que estar associada à escrita da reação. Não faz sentido eu falar que a constante de equilíbrio é a constante da decomposição, da reação entre NO2 e N2O4. Eu preciso especificar se eu estou falando no sentido direto da formação ou da decomposição para saber qual equilíbrio, consequentemente, qual constante eu estou me referindo no texto. Tá? Se eu não falo a qual delas eu estou me referindo, consequentemente, eu não tenho como dizer qual é muito menor que 1 ou qual é muito maior que 1 e para onde a reação está favorecida. Então, a constante só faz sentido com a reação, né? Com a reação escrita. Tudo bem? Outro ponto, já que a gente destacou bastante, né, que os coeficientes estão sempre elevando, né, suas concentrações, a gente precisa destacar aqui um fator bastante importante, que é sempre perguntado. Mas então quando eu vou destacar a constante de equilíbrio, eu preciso necessariamente ter os menores coeficientes estequiométricos. Não. Porque se eu falo da constante de equilíbrio, por exemplo, da reação 1 ali, eu tenho um valor dos produtos das concentrações, né? Como a gente já representou ali, C e D, A e B. Agora, né, que eu vou chamar que é o nosso K1, conforme estava ali em cima. Agora, se eu multiplicar toda essa equação por um valor constante, eu tenho a mesma equação química nas mesmas proporções, então não tem nada de errado. Tá? A única diferença é que agora eu vou elevar os coeficientes a um valor múltiplo daquele que estava elevado. Então, consequentemente, eu vou ter uma outra constante, que ele está chamando ali de K, que vai ser nada mais, nada menos que todo esse termo aqui, né, que é o K1, agora elevado a um valor pelo qual as constantes foram multiplicadas, tá? Então, eu posso ter uma constante elevada ao quadrado, elevada ao cubo, porque eu multipliquei a equação. Então, vale mais uma vez a ressalva de que eu preciso sempre representar a equação de equilíbrio para saber se eu estou falando dessa constante ou para saber se eu estou falando dessa constante.
Tá bom? Então, não dá para a gente dizer, mas está nos menores coeficientes, está nos coeficientes inteiros. A gente sempre tem que ter uma associação de qual equação, com quais coeficientes eu estou falando, para dizer se aquela constante refere-se a essa equação e, consequentemente, para dizer se essa constante refere-se, então, a um valor que favorece produtos ou reagentes. Tá? E, por último, a gente tem, então, uma possibilidade de encontrar uma constante a partir de outras constantes. Essa propriedade é muito semelhante ao que a gente conhece na lei de Hess, né, que a gente soma as reações, né, e daí conhece depois a variação de entalpia da reação final. Nesse caso aqui é um tratamento matemático onde a gente tem que a constante K1, a gente já conhece lá de cima, é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E a gente tem uma nova constante agora, que é a nossa K2. Tá? Essa K2 é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Beleza, então isso são duas informações isoladas que eu tenho. Agora, se eu precisar conhecer a minha constante K3, né, que é essa dessa reação aqui de baixo, eu posso dizer que ela é o produto dos produtos, da concentração dos produtos, em relação à concentração dos reagentes. Só que essa multiplicação, né, nessa fração toda aqui, pode ser desmembrada em termos de K1 e K2. Ou seja, se eu fizer o produto dessas duas equações aqui, né, as concentrações K1 e K2, eu tenho que vamos multiplicar aqui. Opa. Pela concentração K2, desculpa, pela constante K2, né, que é o produto das concentrações de A e G em relação às concentrações dos reagentes C e F, eu tenho que esse tratamento matemático aqui vai nos dar, né, um resultado de produto que permite simplificar estas concentrações e nos dá como produto final concentração de D e G em relação à concentração B e F, que é exatamente a concentração ou a constante que a gente chamou aqui de K3. Ou seja, se eu conhecer a constante dessas duas reações, eu posso ter como resultado para esta reação de baixo o produto delas, mostrando então qual é o valor da constante de equilíbrio K3. Tá? São alguns tratamentos úteis para a gente descobrir como que essas equações se caracterizam, mas claro, existem muitos parâmetros de associação que a gente vai ver no momento futuro, tá bom?